Boa noite, meu nome é Ingrid. Hoje nós vamos ler o conto A Caolha, da Júlia Lopes de Almeida. Ela foi uma das abolicionistas do Brasil, ela foi uma das idealizadoras da Academia do Brasil de Letras e escritora. A Caolha era uma mulher magra, alta, macilenta, peito fundo, busto arqueado, braços compridos, delgados, largos nos cotovelos, grossos nos pulsos, mãos grandes, ossudas, estragadas pelo reumatismo e pelo trabalho, unhas grossas, chatas e cinzentas, cabelo crespo de uma cor indecisa entre o branco sujo e o louro grisalho. Desse cabelo cujo contato parece dever ser áspero e espinhento, boca descaída, numa expressão de desprezo, pescoço longo e engelhado, como o pescoço dos urubus, dentes falhos e cariados. O seu aspecto infundia terror às crianças e repulsão aos adultos, não tanto pela sua altura e extraordinária magreza, mas porque a desgraçada tinha um defeito horrível. Haviam-lhe extraído o olho esquerdo. A pálpebra descera mirrada, deixando contudo junto ao lacrimal uma fístula continuamente porejante. Era essa destilação incessante de pus que a tornava repulsiva aos olhos de toda a gente. Morava numa casa pequena, paga pelo filho único, operária numa oficina de alfaiate. Ela lavava roupa para hospitais e dava conta de todo o serviço da casa, inclusive cozinha. O filho, enquanto era pequeno, comia os pobres jantares feitos por ela, às vezes até no mesmo prato. A proporção que ia crescendo se-lhe ia pouco e pouco manifestando na fisionomia a repugnância por essa comida. Até um dia, tendo já um ordenadozinho, declarou à mãe que, por conveniência do negócio, passava a comer fora. Ela fingiu não perceber a verdade e resignou-se. Daquele filho vinha-lhe todo bem e todo mal, que lhe importunava o desprezo dos outros. Se o seu filho adorado lhe apagasse com um beijo todas as amarguras da existência, um beijo dele era melhor que um dia de sol. Era a suprema carícia para seu triste coração de mãe. Mas os beijos foram escasseando também, com o crescimento do Antonico. Em criança, ele apertava-a nos bracinhos, enchia-lhe a cara de beijos. Depois, passou a beijá-la só na face direita, aquela onde não havia vestígios da doença. Agora, limitava-se a beijar-lhe a mão. Ela compreendia tudo e calava-se. O filho não sofria menos. Quando em criança, entrou para a escola pública da freguesia. Começaram logo os colegas, que o viam ir e vir com a mãe, a chamá-lo o filho da caolha. Aquilo exasperava-o. Respondia sempre. Os outros riam-se e chacoteavam-no. Ele queixava-se aos mestres. Os mestres ralhavam com os discípulos. Chegavam mesmo a castigá-los, mas a alcunha pegou. Já não era só na escola que o chamavam assim. Na rua, muitas vezes, ele ouvia de um ou de outra na janela dizerem: o filho da caolha, lá vai o filho da caolha, lá vem o filho da caolha. Eram as irmãs dos colegas, meninas novas, inocentes e que, industriadas pelos irmãos, feriam o coração do pobre Antonico, cada vez que o viam passar. As quintandeiras, onde iam comprar as goiabas ou as bananas para o lanche, aprenderam depressa a denominá-lo como os outros, e muitas vezes afastando os pequenos que se aglomeravam ao redor delas. Diziam, estendendo uma mão cheia de araças, com piedade e simpatia: daí, isso é pro filho da caolha. O Antonico preferia não receber o presente, ao ouvi-lo acompanhar de tais palavras. Tanto mais que os outros, com inveja, rompiam a gritar, cantando em coro, num estribilho já combinado: filho da caolha, olha o filho da caolha! O Antonico pediu à mãe que não o fosse buscar à escola, e muito vermelho contou-lhe a causa. Sempre que o viam aparecer à porta do colégio, os companheiros murmuravam injúrias, piscavam os olhos para o Antonico e faziam caretas de náuseas. A caolha suspirou e nunca mais foi buscar o filho. Aos 11 anos, o Antonico pediu para sair da escola. Levava a brigar com os condiscípulos, que o intrigavam e malqueriam. Pediu para entrar para uma oficina de marceneiro, mas na oficina de marceneiro aprenderam depressa a chamá-lo o filho da caolha, a humilhá-lo, como no colégio. Além de tudo, o serviço era pesado e ele começou a ter vertigens e desmaios. Arranjou então um lugar de caixeiro de venda. Os seus ex-colegas agrupavam-se à porta, incitando-o, e o vendeeiro achou prudente mandar o caixeiro embora. Tanto que a rapaziada ia lhe dando cabo do feijão e do arroz exposto à porta dos sacos abertos. Era uma contínua saraivada de cereais sobre o pobre Antonico. Depois disso, passou um tempo em casa, ocioso, magro, amarelo, deitado pelos cantos,
dormir nas moscas, sempre zangado e sempre bocejante. Evitava sair de dia e nunca, mas nunca acompanhava a mãe. Esta poupava-o, tinha medo de que o rapaz, num dos desmaios, lhe morresse nos braços. E por isso nem sequer o repreendia. Aos 16 anos, vendo mais forte, pediu e obteve-lhe, a caolha, um lugar numa oficina de alfaiate. A infeliz mulher contou ao mestre toda a história do filho e suplicou-lhe que não deixasse os aprendizes humilhá-lo, que o fizesse ter caridade. Antonico encontrou na oficina uma certa reserva e silêncio da parte dos companheiros. Quando o mestre dizia Sr. Antonico, ele percebia um sorriso mal oculto nos lábios dos oficiais, mas a pouco e pouco essa suspeita ou esse sorriso se fosse desvanecendo, até que principiou a sentir-se bem ali. Decorreram alguns anos e chegou a vez de Antonico se apaixonar. Até aí, numa outra pretensão de namoro que ele tivera, encontrara sempre uma resistência que o desanimava e que o fazia retroceder sem grandes mágoas. Agora, porém, a coisa era diversa. Ele amava como um louco, a linda moreninha da esquina fronteira, uma rapariguinha adorável, de olhos negros como veludo e boca fresca como um botão de rosa. O Antonico voltou a ser assíduo em casa e expandia-se mais carinhosamente com a mãe. Um dia em que viu os olhos da morena fixarem os seus, entrou como um louco no quarto da caolha e beijou-a mesmo na face esquerda, num transbordeamento de esquecida ternura. Aquele beijo foi para a infeliz uma inundação de júbilo. Tornara a encontrar o seu querido filho. Pôs-se a cantar toda a tarde e nessa noite, ao adormecer, dizia consigo: sou muito feliz, o meu filho é um anjo. Entretanto, o Antonico escrevia no papel fino a sua declaração de amor à vizinha. No dia seguinte, mandou-lhe cedo a carta. A resposta fez-se esperar. Durante muitos dias, Antonico perdia-se em amarguradas conjecturas. Ao princípio pensava: é o pudor. Depois começou a desconfiar de outra causa. Por fim, recebeu uma carta em que a bela moreninha confessava consentir em ser sua mulher, se ele se separasse completamente da mãe. Vinha explicações confusas, mal alinhavadas. Lembrava a mudança de bairro. Ele ali era muito conhecido por ser filho da caolha e bem compreendia que ela não se poderia sujeitar a ser alcunhada em breve de, na hora da caolha, ou coisa semelhante. O Antonico chorou. Não podia crer que sua casta e gentil moreninha tivesse pensamentos tão práticos. Depois, o seu rancor voltou-se para a mãe. Ela era a causadora de toda a sua desgraça. Aquela mulher perturbara a sua infância, quebrara-lhe todas as suas carreiras. E agora o seu mais brilhante sonho de futuro sumia-se diante dele. Lamentava-se por ter nascido de mulher tão feia e resolveu procurar meio de separar-se dela. Considerava-se humilhado, continuando sob o mesmo teto. Havia de protegê-la de longe, vindo de vez em quando vê-la à noite, furtivamente. Salvava assim a responsabilidade de protetor e, ao mesmo tempo, consagraria sua amada à felicidade que lhe devia, em troca do seu consentimento e amor. Passou um dia terrível. À noite, voltando para casa, levava o seu projeto e a decisão de o expor à mãe. A velha, agachada à porta do quintal, lavava umas panelas com um trapo engordurado. O Antonico pensou: para dizer a verdade, eu havia de sujeitar a minha mulher a viver em companhia de uma tal criatura? Essas últimas palavras foram arrastadas pelo seu espírito, com verdadeira dor. A caolha levantou para ele o rosto, e o Antonico, vendo-lhe o pus na face, disse: limpe a cara, mãe. Ela assumiu a cabeça no avental. Ele continuou: afinal, nunca me explicou bem o que é devido a esse defeito. Foi uma doença, respondeu sufocadamente a mãe. É melhor não lembrar disso. E é sempre a sua resposta: é melhor não lembrar isso. Por quê? Porque não vale a pena, nada se remedeia. Bem, agora escute. Trago-lhe uma novidade. O patrão exige que eu vá dormir na vizinhança da loja. Já aluguei um quarto. A senhora fica aqui e eu virei todos os dias saber de sua saúde, ou se tem necessidade de alguma coisa. É por força maior. Não temos remédio se não sujeitar-nos. Ele, magrinho, curvado pelo hábito de costurar sobre os joelhos, delgado e amarelo como todos os rapazes criados à sombra das oficinas, onde o trabalho começa cedo e termina tarde, tinha lançado naquelas palavras toda a sua energia e espreitava agora a mãe com um olho desconfiado e medroso. A caolha levantou-se e, fixando o filho com uma expressão terrível, respondeu com doloroso desdém: embusteiro, o que você tem é vergonha de ser meu filho. Saia, que eu também já sinto vergonha de ser mãe de semelhante ingrato. O rapaz saiu cabisbaixo, humilde e surpreso da atitude que assumira a mãe, até então sempre paciente e cordata. Ia com medo, maquinalmente, obedecendo a ordem que não tão feroz e imperativamente lhe dera a caolha. Ele acompanhou,
fechou com um estrondo a porta e, vendo-se só, encostou-se cambaleante à parede do corredor e desabafou em soluços. O Antônio passou uma tarde e uma noite de angústia. Na manhã seguinte, seu primeiro desejo foi voltar a casa, mas não teve coragem. Viu o rosto colérico da mãe, faces contraídas, lábio adelgaçado pelo ódio, narinas dilatadas, o olho direito saliente a penetrar-lhe até o fundo do coração, o olho esquerdo arrepanhado, murcho e sujo de pus. Via sua atitude altiva, o seu dedo ossudo de falanges salientes apontando-lhe com energia a porta da rua. Sentia-lhe ainda o som cavernoso da voz e o grande fôlego que ela tomara para dizer as verdadeiras e amargas palavras que lhe atirara no rosto. Via toda a cena da véspera e não se animava a se arrostar com o perigo de outra semelhante. Providencialmente lembrou-se da madrinha, única amiga da caolha, mas que, entretanto, raramente a procurava. Foi pedir-lhe que intervisse e contou-lhe sinceramente tudo o que houvera. A madrinha escutou-o comovida. Depois disse: eu previa isso mesmo. Quando aconselhava tua mãe a te dissesse a verdade inteira, ela não quis. Aí está. Que verdade, madrinha? Hei de dizer-te perto dela. Anda, vamos lá. Encontraram a caolha a tirar umas nódoas do fraque do filho. Queria mandar-lhe a roupa limpinha. A infeliz arrependera-se das palavras que dissera e tinha passado toda a noite à janela, esperando que o Antônio voltasse ou passasse apenas. Viu-o por vir negro e vazio, e já se queixava de si. Quando a amiga e o filho entraram, ela ficou imóvel. A surpresa e a alegria amarravam-lhe toda a ação. A madrinha do Tonico começou logo. O teu rapaz foi suplicar-me que te viesse pedir perdão pelo que houvesse aqui ontem, e eu aproveito a ocasião para, à tua vista, contar-lhe o que já deverias ter-lhe dito. Cala-te, murmurou com voz apagada a caolha. Não me calo. Essa preguiça é que tem te prejudicado. Olha, rapaz, quem cegou a tua mãe foi tu. O afilhado tornou-se lívido e ela concluiu: ah, não tivesses culpa. Era muito pequeno quando um dia, ao almoço, levantastes na mãozinha um garfo. Ela estava distraída e antes que eu pudesse evitar a catástrofe, tu enterraste-lhe o olho esquerdo. Ainda tenho no ouvido o grito de dor que ela deu. O Antônico caiu pesadamente de bruços, como um desmaio. A mãe cercou-se rapidamente dele, murmurando trêmula: pobre filho, vês, era por isso que eu não queria lhe dizer nada. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Flávio e, finalizando com a atividade que refere-se ao conto, criaríamos um pôster possuindo a imagem e a sinopse dele, onde os alunos só precisariam colocar papéis com palavras-chave referentes ao texto, no caso o conto, que eles acabaram de ler. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!